Quando contratar um professor para o meu box? Quando, né? Porque eu sempre falo aqui para vocês sobre a necessidade de você contratar. Vai chegar um momento que você não vai conseguir dar conta de tudo que precisa ser feito. E eu hoje, por exemplo, hoje eu não fui no estúdio pela manhã e rodou normal, tava entupido de gente lá. E se eu não tô lá, alguém tem que estar no meu lugar. Então, vai chegar um momento que você não vai dar conta. São muitas coisas, são muitos alunos, são muitas tarefas. Você tem que fazer um bom marketing, limpar, varrer, responder o WhatsApp, dar o treino, montar treino, fidelizar aluno, receber plano, lançar no sistema, emitir nota, são muitas funções. Então, quanto maior você for, quanto mais alunos você tiver, mais tarefas diárias você vai ter. E se você não quer trabalhar cada vez mais na sua vida, você vai ter que delegar essa função para outra pessoa. Você vai ter que contratar. Só que aí a gente entra no impasse. Você inaugurou seu espaço, você já está trabalhando muito, você até começou a crescer um pouquinho o seu negócio, você está entendendo, você está sobrecarregado, mas você não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para pagar o aluguel pagar o salário do professor. E aí, qual que é o momento certo que você deve contratar e que não prejudique o seu negócio? Porque se você inaugurar hoje sem dinheiro e contratar, você vai quebrar o seu negócio. Você já não vai ter nem dinheiro para pagar o aluguel, você vai pagar o salário do professor como? Né? Então você tem que ter um momento certo. E aí eu vou dar a minha recomendação, alguns pontos para você analisar, para você identificar qual que é o momento certo para você contratar. Primeiro ponto que você precisa analisar, a quantidade de alunos que você tem, tá? Porque se você tem 10, 20 alunos, muito provavelmente você dá conta tranquilamente dessas aulas. Então 10, 20, 30, 40, dá para você dar um bom treino, dá para você aguentar tranquilamente. Basta você organizar o seu negócio, as aulas que você dá, os horários, para você não sobrecarregar tanto, a sua metodologia. Então, antes de contratar, primeira coisa, você tem que ter um modelo de negócio ajustado e a sua metodologia alinhada, porque muitas vezes você quer contratar e sendo que você não precisa ainda, porque você está trabalhando demais porque isso não está ajustado. Isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Eu sofria bastante lá no início do meu estúdio para dar um treino, porque eu não tinha uma metodologia de treino. E eu queria contratar achando que eu estava sobrecarregado com muitos alunos, mas é apenas a forma que eu estava dando treino que me deixava sobrecarregado. Não era a quantidade de alunos ativos. Antes de analisar tudo isso, como que está a sua metodologia? Como está o seu modelo de negócio? Ajustou isso? Beleza. Quando você chega em torno de 60, 80 alunos, que é o que eu recomendo que você já comece a pensar na contratação. E quando eu falo contratação, pessoal, eu não estou falando aqui de professor formado. Você pode pegar um estagiário. Você vai pagar quanto no estagiário? Vai ser muito menos. A parte burocrática é muito menor, é muito mais fácil, muito mais acessível. A parte de rescisão, caso você não dê certo com o estagiário, é muito mais fácil. Então você não precisa contratar um formado logo de início. É lógico, se você não é profissional da área, você vai precisar ter um professor formado desde o início. Mas se você já é personal, você tem o CREF, você tem o CREF ativo, você pode estar junto com o estagiário. E fora, quando você contrata um estagiário, você está contratando uma pessoa que está com muita vontade. Basta você modelar, treinar essa pessoa, que ela vai ficando do seu jeito, fazendo as coisas do seu jeito. Então isso é outro ponto positivo. Aí você tem que apenas aprender a treinar essa pessoa. O primeiro ponto é a quantidade de alunos ativos no seu espaço. Outro indicador que é importante você analisar, que está te sinalizando que você precisa contratar, é se você está perdendo aluno por não estar conseguindo atender as pessoas. Chegou um momento aqui no meu estúdio que eu estava sozinho, eu comecei a perder aluno, eu tinha uma quantidade de alunos bacana, mas eu comecei a perder alunos porque eu não tinha braço de fazer tudo que eu precisava ser feito. Eu já sempre falo aqui para vocês, eu demorava muito para responder o WhatsApp. Às vezes eu recebia uma mensagem de uma pessoa querendo treinar comigo pela manhã, eu ia responder só à noite e já não queria, já tinha marcado aula experimental em outro local. Então as pessoas querem treinar rápido, querem respostas rápidas, e eu não conseguia porque eu era sozinho. Então quando chegar no momento do seu negócio que você está perdendo aluno por causa do seu tempo, que você não está conseguindo dar conta de tudo, já é o segundo indicativo para você contratar. Terceiro indicativo, o seu faturamento, o seu dinheiro, quanto você está faturando, como que está o caixa da sua empresa. Porque vai lá, você tá com 50 alunos ativos, você já tá com uma reserva financeira, você já tem um caixa legal, tá dando lucro e você tá trabalhando demais. Por que você vai continuar nessa? Por que você vai continuar trabalhando bastante sendo que você tá saudável financeiramente? Então, se você tem dinheiro para investir, às vezes é muito melhor você investir em um funcionário do que em um equipamento, porque esse funcionário vai fazer você conseguir muito mais dinheiro, porque ele vai conseguir atender mais pessoas para você, vai cuidar melhor dos seus alunos e você vai ter tempo para focar em outras coisas. Então você contrata um estagiário lá, de vez você dar todas as aulas, agora ele está te ajudando nas aulas, então você não vai estar sendo mais tanto sobrecarregado em relação a isso. E aí você consegue focar no seu marketing, na sua venda, na sua gestão, na fidelização, e você tem um olhar mais estratégico na sua empresa.
empresa. Se você tá lá todos os dias dando treino, varrendo estúdio, no operacional do seu estúdio, você não tá focando no crescimento da sua empresa. Então, é natural e normal você ter essa atitude no início do seu negócio, mas não é saudável você manter isso para frente. Então, quanto mais você, dono, está na estratégia, no crescimento da sua empresa, melhor vai ser para os seus resultados. Então, são esses 3 indicativos aí que eu recomendo que você analise para contratar um professor. Quantidade de alunos que você tem, se você está perdendo alunos porque você não está dando conta de atender, e se você tem dinheiro, tem caixa na sua empresa.